Fala, seus cabra bom! E aí, tudo em riba? Bom, hoje eu vou falar para vocês a respeito de notação científica. Então, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e se gostar, já deixa o joinha. Bom, notação científica nada mais é do que uma forma de eu expressar um número extremamente grande ou extremamente pequeno, utilizando exatamente esse formato aqui, ó, n vezes 10 elevado a m. Esse n é um algarismo, ou portanto ele deve estar compreendido entre o número 1 e 9, e esse m aqui representa a quantidade de deslocamento que a vírgula vai realizar. Por exemplo, nós temos aqui esse número, 2 bilhões, um número extremamente grande, e eu quero converter ele em notação científica. A vírgula não aparece, mas ela está aqui, ó, no finalzinho do número. Então eu vou deslocar essa vírgula até que eu obtenha apenas um único número compreendido entre 1 e 9 antes da vírgula. Então, ao caminhar essa vírgula, ela vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. Então esse número é 2 vezes 10 elevado a 9, obedecendo então a esse formato aqui. No segundo exemplo, nós temos um número extremamente pequeno. Vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar esta vírgula e deslocar essa vírgula até ficar um algarismo antes dela. Neste caso, essa vírgula vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então esse número é 1,5 vezes 10 elevado a menos 12. Notem que o número de cima, o expoente é positivo, e o número de baixo, o expoente é negativo. Muito professor costuma ensinar da seguinte maneira: quando a vírgula deslocar para a direita, o expoente é negativo. Quando a vírgula deslocar para a esquerda, o expoente é positivo. Não está errado dessa forma. O problema é que na hora de fazer o processo inverso, de eu converter notação científica em número, o procedimento é oposto. Então, para não haver confusão, eu gosto de adotar da seguinte maneira: número pequeno, o expoente é negativo; número grande, o expoente é positivo. Seguindo essa dica, sempre vai dar certo. Vejamos então outros exemplos. Nós temos aqui, ó, 0,003. Observem que é um número pequeno. Então o procedimento é deslocar a vírgula até ficar um número antes dela. Neste caso, a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. Então aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 3. Menos porque é um número pequeno. Aqui já é um número grande, então o expoente deverá ser positivo. A vírgula está no final do número e ele vai deslocar 1, 2, 3, 4. Então o número resultante é 2,1 vezes 10 elevado a 4. Esse outro número, terceiro exemplo, também é um número muito grande. Então o expoente deve ser positivo. A vírgula está no final do número e ela deve deslocar até ficar um número antes da vírgula, compreendido entre 1 e 9. Então a vírgula vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui vai ficar 5,789 vezes 10 elevado a 7. Próximo exemplo, eu tenho agora um número pequeno. Então essa vírgula vai deslocar até ficar um algarismo entre 1 e 9 antes da vírgula. No caso, ela vai andar uma casa. Então aqui vai ficar 4,32 vezes 10 elevado a menos 1. Último exemplo, outro número extremamente pequeno. Então vou deslocar essa vírgula até ficar um número entre 1 e 9 antes dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse número é 1,02 vezes 10 elevado a menos 6. Fazendo o procedimento oposto agora, convertendo notação científica
em número. Então, vou analisar aqui o sinal do meu expoente. No primeiro exemplo, eu estou vendo que ele é um expoente positivo, portanto, ele vai ser um número grande. Não tem sentido eu pegar essa vírgula e deslocar para a esquerda, porque eu vou obter um número pequeno. E, na verdade, o que eu quero é um número grande. Portanto, eu vou caminhar essa vírgula para a direita. Tá? Quantas casas? 5. Então, eu vou ter aqui 2. A vírgula estava aqui, então ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número é 205.100. No segundo exemplo, nós temos aqui um expoente negativo, portanto, essa vírgula vai ter que deslocar para a esquerda para obter um número pequeno. Quantas casas? 3 casas. Então, vai ficar, a vírgula está depois do 1, entre esses dois números 1, então ela vai deslocar 1, 2, 3. Deslocou 3 casas. Completa aqui com 0. Então esse aí é o resultado desse número convertido de notação para número. Terceiro exemplo. Nós temos 4,5 vezes 10 elevado a 7. Esse expoente é um número positivo, portanto a vírgula tem que deslocar nesse sentido para eu obter um número grande. Então vai ficar 4, tinha a vírgula aqui, então ela vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o número final, 45 milhões. Quarto exemplo, nós temos um expoente negativo, então essa vírgula tem que deslocar para a esquerda para obter um número pequeno. E ele tem que deslocar 10 casas. A vírgula estava aqui entre o 9 e o 8, então ela vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a vírgula ficou bem aqui na frente, eu vou colocar um zero aqui por cima dessa igualdade, tá? Pronto. Esse é o número resultado dessa notação científica. Para finalizar, vamos ver então as operações com notação científica. A primeira delas é a multiplicação. Na multiplicação e na divisão, a gente sempre vai operar número com número, base com base. Quem é número aqui no primeiro exemplo, o número 4 e o número 2. E as bases serão sempre os 10 elevado a algum expoente. 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3. Portanto, eu vou multiplicar 4 com 2, número com número, e vou multiplicar essa potência com essa outra potência. Lá, a multiplicação de potência, a gente repete a base, que no caso é o 10, e soma os expoentes, tá? Então, o resultado vai ser o seguinte: 4 vezes 2 resulta em 8. Vou fazer agora a multiplicação das potências. Repete a base e soma os expoentes. 2 somado com 3, eu vou ter 5. Então, esse é o resultado do produto desses dois números. Vamos então fazer a multiplicação aqui do segundo exemplo. Então, mais uma vez, eu vou multiplicar número com número e base com base. Então, multiplicando 1 vezes 1,2, nós vamos ter como resultado o número 1,2. Multiplicando as potências, eu vou repetir a base, que é o 10, e vou somar os expoentes. Porém, notem que nós temos aqui o número 2 positivo e o número 4 negativo. Então, eu vou somar 2 com um número negativo, tá? É como se eu tivesse R$2 e devesse R$4. Quando eu vou pagar a dívida, eu continuo devendo R$2. Então, somar 2 com menos 4 resulta em menos 2, ok? E no terceiro exemplo, mesma coisa. Número com número, base com base. Menos 3 vezes 3 positivo, né? Na multiplicação, as sinais diferentes vai ficar negativo, e 3 vezes 3, 9. Então, o resultado desses números multiplicados entre eles é menos 9. Vezes multiplicação das potências, repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou somar menos 6 com menos 9. Mais uma vez, eu estou adicionando aqui números negativos, assim como era no caso do exemplo anterior.
Porém, é como se eu te devesse menos R$6 para uma pessoa e menos 9 para outra. Ao todo, eu estou devendo quanto, então? Menos 15, tá bom? Então, isso aqui vai ficar menos 15 no expoente. Na divisão, o processo é o mesmo. A única diferença é que nos expoentes, ao invés de somar, nós iremos subtrair. Então, eu vou fazer 8 dividido por 2, número com número, esta potência dividido para essa. Repete a base, subtrai os expoentes. 8 dividido para 2 dá 4. Divisão das potências, repete a base, subtrai os expoentes. 10 menos 4, resta 6 positivo. No segundo exemplo, número com número, base com base. 4 dividido por 4 dá 1. Divisão das potências, repete a base e subtrai os expoentes, tá? Aí aqui, atenção, vou até fazer aqui uma folhinha à parte. Eu tenho o primeiro expoente, que é 6, e eu vou subtrair o segundo expoente, que é menos 2. Notem que aparecem dois sinais negativos aqui, ó. Menos vezes menos vai resultar em mais. 6 mais 2, 8. Portanto, o expoente desta base é igual a 8. Cuidado para não confundir. Apesar de eu estar somando 6 com 2, a operação da divisão não é uma soma, tá? Ela é uma subtração. Porém, o segundo expoente também é negativo. Por isso que menos com menos vai ficar mais. Se não fosse esse expoente aqui, eu teria 6 menos 2, ok? No terceiro e último exemplo, divisão de número com número, base com base. 2 dividido para 1 é 2. Divisão das bases, repete a base e subtrai os expoentes. Caso semelhante ao anterior, nós temos menos 2 menos 7. Mais uma vez, dois sinais negativos multiplicando entre eles. Então aqui vai ficar menos 2, menos com menos, mais, e o número 7. Menos 2 mais 7 é igual a 5 positivo. Portanto, o expoente deste número é o 5. Na adição e subtração, a gente vai operar apenas os números. Contudo, essas bases obrigatoriamente devem ter o mesmo expoente. E caso não venha, como é o caso desse segundo exemplo aqui, ó, aí eu tenho que primeiro igualar os expoentes e depois é que eu faço a operação. E como é que eu vou igualar? Mexendo na vírgula do número. Ou eu desloco ela para a esquerda ou para a direita, dependendo da situação. Então aqui no primeiro exemplo, observem que as bases são iguais, os expoentes são iguais, então eu vou operar apenas os números. Vou somar 2 com 3 e repetir a potência. 2 com 3 é 5, então vai ficar 5 vezes 10 elevado a 4. No segundo exemplo, as bases têm expoentes diferentes. Então eu vou optar ou por transformar esse 10 elevado a 3 num 10 elevado a 4, ou 10 elevado a 4 transformar num 10 elevado a 3. Tanto faz, posso pegar qualquer um dos dois, o importante é que eles tenham o mesmo valor do expoente. Eu vou optar por deslocar a vírgula nesse número aqui. Então vamos recordar de como converte notação científica em número, né? Eu deslocar essa vírgula, eu tenho que observar o sinal do expoente, que é um número positivo, portanto essa vírgula tem que caminhar nesse sentido aqui, ó. Tá certo? Só que eu não vou caminhar todos os 4 números. Eu só vou caminhar um número de modo que eu obtenha aqui um 10 elevado a 3. Portanto, eu vou caminhar apenas uma única casa para a direita. E aí eu vou obter este número aqui. Repetindo o primeiro número, 10 elevado a 3. Mexendo nesse número vai ficar, caminhar a vírgula uma casa, portanto vai ficar um 20 aqui. E como eu desloquei a vírgula uma casa para a direita, tem que descontar um número no expoente. Então aqui vai ficar 10 elevado a 3. Vamos supor que eu precisaria caminhar 2 casas. Se eu caminho a vírgula 2 casas, aqui eu teria que diminuir o número 2. Se eu deslocar 3 casas, aqui tem que diminuir 3. E assim sucessivamente. Agora, as bases estão iguais. Então a gente pode operar. Certo?
5 menos 20 vai dar menos 15. E repete a base. 10 elevado à terceira. E aí, curtiram o conteúdo? Se gostou, não esquece de deixar o like. Me segue também no Instagram, Matemática Pai d'Égua, ok? E até a próxima. Valeu!